Olá a todos. Junho é um mês voltado para ações ambientais. A principal data é o Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho. Mas hoje, dia 8, se celebra o Dia Mundial dos Oceanos. Quer uma data melhor para a gente falar de recursos hídricos, de saneamento e do cuidado com os nossos rios? É com grande satisfação que iniciamos mais um webinar ODS Barueri. Dessa vez, integrando a programação comemorativa do Limpa Brasil, um instituto que mobiliza ações em prol do planeta. Este evento é realização conjunta com a Sabesp, o PEMANI, o Programa Meio Ambiente nas Escolas, e as Secretarias de Meio Ambiente de Barueri, Carapicuíba e Cotia. Na abertura dos trabalhos do dia, eu, Roberta Carvalheira, integrante da coordenação ODS Barueri e atuante na área de responsabilidade social e sustentabilidade, dialogarei com vocês sobre os ODS na gestão pública com participação social. Por que é tão importante incorporar os ODS nas ações que visam promover desenvolvimento social, ambiental e econômico? Qual é a importância de envolver todos os atores e setores locais? É disso que a gente vai conversar um pouquinho agora. Então, pessoal, para a gente entender a importância dos ODS, né, é preciso que a gente fale um pouquinho do que essa agenda representa, né? Mais do que isso, é preciso que a gente entenda que é uma agenda que pede participação social, né? Então, é uma agenda de compromissos mundial que foi construída de forma participativa, né? Ela direciona um esforço conjunto a ser realizado no mundo. O mundo todo se mobiliza em torno dessa agenda, que traz, claro, o grande tripé aí, os 3 pilares da sustentabilidade, que é o social, o ambiental e econômico, mas se estende para uma dimensão institucional, que é onde está o compromisso de todos nós. E a gente precisa refletir muito sobre como cada setor, inclusive o cidadão, ele pode contribuir, qual é o seu papel. Esse é um grande diálogo que a gente faz aqui, né, sempre aqui no ODS Barueri, né? Fora isso, vamos entender, então, que ela foi construída em cima de 5 eixos. Então, tem a questão das pessoas, que é o lado social, a questão da prosperidade, que envolve as questões econômicas, tem a questão ambiental, que é do planeta, mas tudo isso alicerçado por políticas de paz e de parceria. São 2 eixos extremamente importantes nessa agenda para que todos os compromissos, os desafios sejam atendidos, né? Então, envolve temáticas diversas ligadas à questão da pobreza, da inclusão, da fome, da diversidade, de alimentação saudável, questões de vidas aquáticas, vidas terrestres, cidades sustentáveis, consumo sustentável e tantas temáticas que a gente traz aqui nos nossos webinars, nos nossos encontros e nos nossos eventos também presenciais, quando eram presenciais, né? Então, é uma agenda muito ampla, muito diversificada, e que, com certeza, cada um de nós, se for refletir, vai entender o quanto essa agenda tem a ver com o que a gente faz. E mais do que isso, o quanto ela muda a nossa forma de pensar e de criar soluções coletivamente, né? Então, implementar essa agenda requer essa orquestração com todos os setores, né? É uma agenda de consenso internacional, um consenso que, se a gente for olhar, não começou hoje, não vem de hoje, é uma construção de anos e anos e anos de história da humanidade. Quando a gente pensa nas agências que foram criadas, como a OIT, como a ONU, questões trabalhistas, questões ambientais, né? E tantas coisas que foram sendo estudadas, dialogadas e que se pensou em soluções. Então, a gente chega num consenso de uma agenda como essa, isso é fruto da maturidade de todo esse processo que a gente já viveu até aqui. Então, essa agenda de consenso, quando se chega num consenso, é porque ela, por trás dessa agenda, existe uma mudança de mentalidade e, portanto, uma mudança de comportamento. Então, a gente tem que se perguntar também o quanto essa agenda modifica a nossa forma de pensar e de agir em sociedade, né? Então, e a gente sabe que existiu, antes da agenda dos ODS, uma agenda dos Objetivos do Milênio, os ODMs, que cumpriu também um ciclo de 15 anos, de 2000 a 2015, e que essa agenda foi meio que piloto para a agenda dos ODS. Esse modelo de agenda, com os objetivos, metas e indicadores, que você vai estudar essas metas e definir os indicadores de acordo com a realidade de cada país, de cada nação, de cada localidade,
Esse modelo veio lá dos ODNs. Então, foi um modelo balizado, avaliado, mas o mais importante disso tudo é o que a gente concluiu dessa primeira agenda. Primeiro, a importância de trabalhar a localidade. Em 2010, a ONU falava muito, é preciso levar os objetivos do milênio para a localidade. É levar para os estados, levar para o município. Não se trata só de bater metas em âmbito nacional, mas trabalhar também, né, a localidade. E depois, uma outra questão é exatamente a questão do engajamento. A participação social, ela é fator relevante para o sucesso dessa agenda. E não dá para se pensar nisso sem entender que isso é uma agenda de política pública. Então, no caminho do poder público, isso sinaliza, né, a necessidade da gente migrar para um modelo de gestão e governança participativa. Então, é pensar na construção de soluções que prima pelo desenvolvimento sustentável de forma coletiva. Essa construção, ela precisa ser coletiva. Cada um de nós precisa entender que somos corresponsáveis pelo processo de desenvolvimento do lugar que a gente vive. E quando eu falo, então, na gestão pública, né, para eu implementar essa agenda na gestão pública, eu preciso pensar em planos, né, leis de diretrizes, leis orçamentárias, uma série de coisas, toda a gestão e os planos do município alinhados a essa agenda de ODS. Eu preciso entender que para identificar demandas, muito mais do que olhar para indicadores, por isso que também entra já aí a participação de cada um de nós, como cidadão e como organização, né, na identificação dessa demanda, tem muito da percepção das pessoas também que vivem naquele lugar. Então, é interessante a gestão entender esse espaço de participação e entender que isso já se faz presente na hora de identificar demandas. Aliás, a própria agenda dos ODS foi construída assim. Quando se pensou em objetivos e em metas, houve todo um diálogo envolvendo todos os setores da sociedade e o mundo inteiro, né? A questão da valorização dos espaços de participação e de diálogo, então, são extremamente relevantes, né, para que a gestão pública implemente ODS, o fomento a parcerias, os resultados reportados alinhados ao ODS, então isso traz transparência para a gestão, e eu acho que o fruto disso tudo é a gente começar a ter planos continuados, entender que se o plano é construído coletivamente, se tem o aval da sociedade civil, ele é um plano do município e, portanto, terá continuidade na próxima gestão que assumir. Então, acho que esse é a grande mudança de mentalidade, o grande desafio que essa agenda traz para cada um de nós. E aqui em São Paulo, a gente ainda tem uma motivação a mais, né? Desde 2018, o Tribunal de Contas de São Paulo reconheceu a importância dessa agenda dos ODS. Hoje, ela tem uma abordagem ligada ao ODS, seja no apoio à governança, seja no apoio ao desenvolvimento sustentável, na sua atuação junto ao Estado e aos municípios. Recomenda fortemente que os municípios incluam o ODS nos seus planos de governo. O próprio ODS já está incluído na lista de checagem de auditoria dos fiscais, né, do Tribunal de Contas. E aí, meu amigo, sem dúvida alguma, essa questão do alinhamento do município aos ODS é um fator relevante na questão da liberação de recursos dos municípios, né? Trouxe aqui só para exemplificar, depois quem quiser procura no Google, reportagens de 2018 do próprio Tribunal de Contas. Em janeiro de 2018, ele lançou um observatório para monitorar a implantação dos ODS no Estado e nos municípios. Em junho de 2018, ele começou a se aproximar dos municípios para essa fiscalização da implantação dos ODS no município, para entender como é que isso estava sendo feito, né? Inclusive, uma experiência que a gente teve, né, junto ao Comitê Cidades Sustentáveis, que Barueri, ele tem o programa Cidades Sustentáveis, é parceiro do ODS Barueri. Das coisas que a gente constatou foi isso, houve realmente uma aproximação, né? Esse Tribunal de Contas esteve presente dentro das secretarias e teve todo um trabalho do comitê para chamar as secretarias, inclusive a gente foi lá para conversar, trazer esse diálogo para eles entenderem a relevância dessa agenda e por que esse Tribunal de Contas estava ali tentando entender como é que estava sendo feito o ODS no município. Então tem a ver com esse histórico, tem a ver com essa recomendação e com esse alinhamento do próprio Tribunal de Contas a essa agenda, né? E aí, para finalizar, lembrando a todos, né, que a gente está na década da ação, que pede aceleração no cumprimento da Agenda 2030, isso é reportagem da própria ONU. Então, a ONU definiu 2020 até 2030 a década da ação, ainda mais nesse momento em que a pandemia escancarou aí as nossas dificuldades, as crises, né, as desigualdades. Então, o desafio é grande, mas eu acho que junto com essa força conjunta, a gente consegue
achar soluções. Aliás, a relevância dessa agenda é isso, a gente se fortalece para buscar ações e enfrentar tudo isso que a gente vem passando, né? Então, gente, hashtag partiu ODS, né? Dentro desse entendimento, então, da relevância que essa agenda tem, né? Acho que a gente agora passa por um segundo momento do nosso dia hoje, o nosso primeiro painel, que vai ser com o Luiz Moreira e a Luzia Almeida, da Sabesp. Eles vão falar com a gente sobre as ações de educação ambiental em saneamento na despoluição do rio Cotia. Luiz, ele é técnico da gestão da Unidade de Negócios da Oeste Sabesp e é graduado e é mestre em Ciências Sociais pela Unifesp. Luzia é poeta, escritora, turismóloga e atua na Sabesp como analista de gestão em comunicação e educação ambiental. Sejam muito bem-vindos, bom dia. Boa tarde. Opa, boa tarde, boa tarde. Verdade. Boa tarde a todos, boa tarde, Luiz, boa tarde, Roberta, um abraço para a Yara também, abraço para o Leonardo, também a Diná, o Marcos e o Aguinaldo, que logo mais estarão na roda de conversa. Fala um pouquinho, Luizinho, as suas boas-vindas. Está desligado o seu microfone? Isso. Então, eu vou falar mais um pouco aqui, cumprimentando todos que nos acompanham. Por favor. Sim. Não, agradecer a oportunidade. Os municípios são parceiros constantes das nossas atividades, então será uma satisfação contribuir aí no que a gente puder, sobre o trabalho que a gente faz na companhia, junto à população. Pode aí, vamos aí, Luzia. Obrigado. Perfeito, nós cumprimentamos a todos nesse dia especial, Dia Mundial dos Oceanos, também a nossa tarefa tão grande com o meio ambiente, nós queremos um ambiente inteiro, né? Então vamos trazer algumas informações da Sabesp, que sabe muito bem o seu compromisso junto ao planeta Terra, digamos assim, porque é uma contribuição muito grande no estado de São Paulo, e nós temos essa tarefa todos os dias. Nós estamos dentro da Secretaria do Governo do Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente. Prosseguimos com a Sabesp, que tem 47 anos de trabalho, ela que tem quase 15 mil empregados em todo o Estado, nós atendemos quase 28 milhões de pessoas em todo o Estado, e ela é a quarta maior companhia do mundo, num trabalho incansável aí de tecnologias, de busca desse dia a dia de entregar uma água de qualidade e a coleta dos esgotos. Nós atendemos em 375 cidades, esses 28 milhões de pessoas em unidades de negócio, no litoral, no interior, na região metropolitana. A Unidade Oeste, que atende esses municípios que hoje vão participar conosco nesta roda de conversa, né? Cotia, Barueri, Carapicuíba, toda a região, Itapevi, uma parte do Embu, mais de 5 milhões de pessoas atendidas pela Unidade Oeste, que atende, né, com decisões tripartite. Todo segmento da sociedade participa das decisões. Nós não podemos só deixar de citar esse objetivo do desenvolvimento sustentável. Nós participamos ativamente e sabemos, temos a consciência de que o número 6, que é o que mais requer a nossa atenção, que é água e saneamento, todos os outros, a fome zero, erradicação da pobreza, saúde e bem-estar, tudo, nada existe sem a água. Nós vimos muito bem na pandemia a situação, né, que o principal era lavar as mãos, né, água e sabão. Então a Sabesp esteve ativa, dando suporte a todos esses outros objetivos, com pias comunitárias, desinfecção. Nós doamos cestas básicas, caixas d'água, então nós estamos irmanados com o comprometimento das prefeituras, de todas as comunidades, no dia a dia. Mas o Luizinho deve falar que ele é o nosso canal Sabesp com as comunidades dessa região oeste. Nós mostramos aqui para todos os senhores o sistema SIM, Sistema Integrado Metropolitano. São 8 grandes sistemas que juntos tratam 70 a 80 mil litros d'água por segundo.
Nós desativamos o Baixo Cotia, porém entrou o São Lourenço com a contribuição de 6.400 litros de água por segundo. Ele que abastece Barueri, essa região. Carapicuíba também era abastecido pelo Baixo Cotia, agora é pelo São Lourenço. Nós temos Sistema Cantareira, Guarapiranga, todos eles integrados. Aqui para a região de Cotia, Itapevi, essa região, nós temos o Sistema Cotia, onde nasce o Rio Cotia, que os senhores vão falar daqui a pouco, o Rio Cotia que nasce dentro da Reserva Florestal do Morro Grande, que é patrimônio da humanidade, é cinturão verde da biosfera da cidade de São Paulo. Tem uma biodiversidade incrível, uma fauna, uma flora maravilhosa e todo um trabalho, porque todos os lugares que a Sabesp opera, ela segue as medidas e está até acima das medidas da Organização Mundial de Saúde. Então, nós passamos por todo o processo de tratamento, essa água, e fazemos o controle sanitário para a distribuição. Nós, juntos com esses 8 sistemas, né, 70, 80 mil litros d'água por segundo, atendemos a capital e a região metropolitana, 39 municípios. Um ajuda o outro em qualquer situação, que os senhores sabem que, vez ou outra, né, há necessidade de interligar, jogar água de um sistema para o outro. O São Lourenço é muito moderno, quando abrir presencial podemos visitar, e é o que vamos ver agora, que nós não paramos de cuidar, de orientar as crianças, os jovens, né, as futuras gerações. Nós fazíamos visitas presenciais diariamente, porém, com a pandemia, nós estamos nas palestras virtuais. É alfabetização hídrica, que nós não deixamos de cumprir com a nossa tarefa, orientando, eles aprendem todo o processo de tratamento, os produtos químicos, o cuidado, a limpeza de caixa d'água para orientar, levar para os pais, os folhetos, é uma diversão. E virtualmente também nós entramos com os professores, com os convites, os senhores fiquem à vontade para nos convidar, na didática deles, das crianças, comunidades, Rotaries, todos os segmentos da sociedade nós temos falado incansavelmente nesta tarefa de cuidar de cada gota d'água. Podemos seguir porque nós falamos para eles também as dicas de economia. Uma torneira gotejando são 46 litros d'água por dia. Um fiozinho d'água vazando, 1.380 litros d'água. Se você ficar varrendo a calçada com a água meia hora, 630 litros d'água que vão embora, água potável, água fluoretada. Então, não dá tempo, foi o que a Roberta disse, né? Não dá tempo de dizer que foi o outro, vamos precisar de todo mundo. Você limpa dentro de você, dentro do seu quarto, a sua rua, onde você estiver. Não dá mais tempo de dizer que foi o outro e usar ações, né? Não demorar no banho, não varrer calçada com a água, cuidar direitinho de cada gota d'água. E tudo que temos, o que foi feito sem água? Tudo vai água no processo. Assim como disse o poeta, se não houver água, nós não teremos nem a alma das paisagens, né? Então, é um cuidado todo, porque usou essa água servida vai para os 5 grandes sistemas que nós temos de tratamento de esgotos. Um deles, aí em Barueri, que trata 16 mil litros de esgotos por segundo. Todos eles juntos, até 2025, nós vamos coletar todos os 97% dos esgotos de São Paulo e região metropolitana e tratar 100%. São em nível secundário essas estações, e isso quer dizer que nós aproveitamos tudo, o biogás, nós aproveitamos o lodo, fazemos o Sabes Fértil, nós temos água de reuso, que é parceria com as prefeituras de Itapevi, Jandira, Carapicuíba, Barueri, para resfriamento de maquinário, para limpeza de ruas das vias públicas, né, feiras livres. Então, é todo um trabalho para economizar água potável. Nós só não conseguimos cuidar do tanto de lixo, vai para aterro sanitário, tanto de lixo que chega nas nossas estações de tratamento de esgotos, e por isso a educação ambiental é muito importante, jogar lixo no lixo e fazer a reciclagem, que é o trabalho aí do nosso colega, do Mauro, né, do Marcos. Então, nós vamos
todos os dias nós orientamos essa comunidade que nos visita ou pelas palestras para jogar lixo no lixo, porque vai para aterro sanitário depois, faz um gradeamento. E nós já estamos para montar um brechó, um bazar da Pichincha, na Sabesp Barueri, ABC, Parque Novo Mundo, porque chega celular, chega meia, tudo quanto é coisa na rede de esgoto vai para o gradeamento. Então, nós contamos com a colaboração das pessoas. E só para citar, que eu vou passar para o Luizinho, o nosso principal projeto, Novo Rio Pinheiros, todo mundo empenhado, CETESB, Sabesp, DAE, para entregar até 2022 um novo Rio Pinheiros, e os senhores que passam por São Paulo já têm visto a qualidade desse rio, o cartão postal de São Paulo. Agradecemos, o Luizinho agora toca falar das atividades em torno do Rio Cotia. Oi, Luiz, abre o teu microfone. Opa! Bom, então, dia 5 de junho, dia do meio ambiente, mas que na verdade é todo dia, né? Já peço o próximo slide, por favor. Próximo slide. Então, e a gente vai falar sobre algumas questões que são importantes, e nós temos como pano de fundo a despoluição do Rio Cotia. Mas para pensar nisso, a gente vai colocar algumas questões. Por exemplo, o que é saneamento? O que são os objetivos do desenvolvimento sustentável? O que essas coisas têm a ver com a despoluição do Rio Cotia? Próximo, por favor. Próximo slide. Aí, saneamento envolve esses 4 elementos que a gente destacou aqui: tratamento de água, coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana e manejo de resíduos, sólidos e líquidos, que é o caso lá do óleo, que vai ser falado mais à frente. Normalmente, associam o saneamento somente a água e esgoto, mas é importante lembrar dos outros dois, que é a drenagem urbana e manejo de resíduos. Os dois primeiros, na região metropolitana, é feito pela Sabesp. Nós cuidamos disso, tratar a água, coletar o esgoto e tratar o esgoto que é gerado na região. Mas os outros dois têm tudo a ver com o que a gente faz também. Ou seja, a drenagem urbana, que tem a ver com as águas cai na rua, na galeria de águas pluviais, nos bueiros, né? E o manejo de resíduos também, os resíduos sólidos, resíduos líquidos, tudo isso tem a ver, na medida em que, se você não cuida do um, você acaba interferindo na qualidade do outro. No caso do resíduo que chega na água, ou mesmo na tubulação de esgoto, como é o caso do óleo, que faz tão mal para a tubulação de esgoto. Próximo, por favor. Então, assim, quando a gente pensa na missão da Sabesp, a gente vê o quanto esses elementos de saneamento têm a ver com o que a gente faz. Prestar serviços de saneamento, no nosso caso, o tratamento de água e esgoto, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente. Os dois estão intimamente ligados. Então, assim, eu gosto de animais, eu gosto de plantas, eu falei, sei, mas aí você vai visitar um parque, você quebra a árvore, tira plantas, ou então joga o papel no chão. Todas as coisas têm a ver. Você não pode também ficar meia hora, estou exagerando aqui, né, no chuveiro, coisas assim. Todo mundo tem um papel, e no caso da Sabesp, a gente quer fazer essa parte de água e esgoto de uma forma que chegue sempre bem, não falte água, não pode ter vazamento de água, e não pode perda de água, e mesma coisa de esgoto. Aí, o próximo slide, a gente vai falar sobre a nossa visão. E aí, vejam só, ser referência mundial na prestação de serviços de saneamento. Quando a gente olha na foto à direita, nós temos uma foto da estação de tratamento de água do Alto Cotia, que fica no meio de uma reserva florestal, na região onde nasce o rio Cotia. Essa é uma região linda, limpa, com muito verde e com uma pouca ocupação humana no entorno. Então, assim, a gente, quando fala em prestação de serviço de saneamento de forma sustentável, tem a ver, por exemplo, com cuidar dessa área, tem a ver com que a água produzida aí, em outros locais, não seja perdida. Daí, nossos programas de perdas, no sentido de evitar perdas de água, consertar quando isso acontece rapidamente, e no que diz respeito ao esgoto, a mesma coisa, evitar que haja entupimento de esgoto ou vazamento de esgoto. E quando a gente fala em foco no cliente, é o quê? É ter atenção a cada tipo de população que a gente atende. Nesse caso de Cotia, nessa região aí, há uma ocupação menor da cidade,
na região, mas vocês vão ver nos mapas que mostraremos mais à frente, como as regiões super ocupadas, e a gente tem que ter o foco em cada um, em cada forma como é ocupado um local. Próximo, por favor. Isso tudo vai se somar aos valores da empresa, que são respeito à sociedade, ao cliente, ao meio ambiente, às pessoas, integridade, competência, e uma coisa que é muito importante, que se alguém fala, mas vocês não fazem mais que obrigação, assim, tratar água, esgoto. Na verdade é o seguinte, saneamento é um direito de todos, né? Então, assim, não é um favor o que a gente faz, tratar a água com o compromisso que a gente faz, coletar e tratar o esgoto, é um compromisso nosso, sim. É uma questão de cidadania, não é um favor, é um direito de todo mundo. Próximo, por favor. E aqui a gente chega nos ODS que a Roberta falou mais à frente. E na próxima slide, eu já vou destacar aqueles que têm mais a ver diretamente com o que a Sabesp faz. Água potável e saneamento, beleza, de cara aqueles que as pessoas associam a Sabesp, mas tem outros. Vamos ver nos próximos slides o quanto o saneamento tem a ver com os ODS e com a vida da gente. Erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, água potável e saneamento, que a gente já destacou, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, vida na água, parcerias e meios de implementação, que, aliás, tem a ver com essa atividade aqui, onde tem ONGs, prefeituras e companhias. Tudo isso tem a ver com os ODS, com o saneamento e com a despoluição do rio Cotia. Pensar na despoluição do rio, ou em questões ambientais, sociais e econômicas, sem atentar para esses tópicos destacados aqui, assim como os outros, é alguma coisa que fica difícil, ou seja, tudo está muito bem integrado. No próximo slide, que a gente vai ver agora, desculpem aí, vamos começar a mostrar o rio Cotia, mas a gente começa mostrando a bacia do rio Cotia. De uma forma simples, é o seguinte, o que vocês estão vendo totalmente em azul é a bacia do rio Cotia. Isso quer dizer o quê? As águas que caem nas laterais desse azul, elas correm para o azul mais forte que vocês estão vendo na imagem, que é o rio Cotia. Aqui é o município de Cotia mesmo, é a bacia do rio Cotia em Cotia. No próximo slide, a gente vai ter a bacia do rio Cotia no município de Carapicuíba. Novamente, é a mesma coisa. Todas as águas, quando chove, nessa área azul que vocês estão vendo aqui, a água cai para esse azul mais forte, que é o rio Cotia. E notem como aqui a gente já tem bastante desenho, ou seja, esses desenhos aqui são ruas. Aqui é muito mais ocupado. Ou seja, a ocupação em cidades como Carapicuíba, nesse trecho aqui, é bem intensa. E o impacto sobre o meio ambiente, no caso aqui o rio Cotia, é bem forte também. Vamos ver o próximo slide agora, por favor. Já vamos falar como o rio Cotia tem a ver com Tietê. Já vi uma pergunta aqui. Bom, o rio Cotia no município de Jandira. Aqui em Jandira a gente vê uma ocupação menor, só que muitas vezes a ocupação menor é em áreas que também tem indústrias, né? E aqui tem, novamente, essa parte azul é a bacia do rio Cotia no município de Jandira. Portanto, toda a água que cai aqui vai em direção ao rio. Assim como o esgoto daqui desce em direção ao rio. Aí o papel da Sabesp de coletar e tratar o esgoto para não deixar que o esgoto caia no rio, ou em córregos que vão para o rio. Próximo agora. E agora chegamos em Barueri. Notem que em Barueri o rio vai desaguar no rio Tietê, né? E novamente a mesma coisa, o trecho em azul, todas as águas daqui descem para o rio Cotia, assim como o esgoto que cai nesse trecho vai em direção ao rio, mas aí, novamente, é aquele papel da Sabesp de coletar e tratar o esgoto. No próximo mapa, a gente vai ter essa imagem global de toda a bacia do rio Cotia, no próximo slide. Aqui vocês vão poder ver desde a nascente do rio Cotia até a foz do rio Cotia, que é onde a água do rio Cotia deságua. E onde é que o rio Cotia deságua? No rio Tietê. Eu usei um termo aqui, Alto Cotia, para falar da parte mais alta do rio, que é próximo onde ele nasce, que é junto onde ele nasce. Tem o médio rio Cotia, que é a parte do meio mesmo do rio Cotia, e o baixo rio Cotia, vamos chamar assim, que é a parte já de Jandira, Carapicuíba e Barueri.
E por que eu usei essa nomenclatura? Isso é interessante da gente saber, porque quando a gente pensa em Rio Tietê, por exemplo, nós estamos numa outra bacia, que é a bacia do Alto Tietê. Portanto, a bacia do Rio Cotia, que é essa aqui, que vai de Cotia até Barueri, está incluída no que a gente chama de bacia do Alto Tietê. E por que Alto Tietê? Porque nós estamos próximo à nascente do Rio Tietê, que é em Salesópolis. E é importante lembrar que o Rio Tietê tem cerca de 1.100 quilômetros, quase a distância daqui para Brasília. É um rio muito grande. E como estamos próximo à nascente, a gente chama de Alto Tietê. E aí uma coisa super importante do trabalho de despoluição do Rio Cotia. O rio, porque ele é um dos maiores afluentes do Rio Cotia, e o impacto maior que o Rio Tietê sofre é justamente próximo onde ele nasce. Daí a importância de que o que a gente fizer vai ter para contribuir para que a despoluição do Rio Tietê se efetive e ele fique numa condição mais adequada. Os nossos parceiros agora falarão de atividades que cada um faz, que contribui a seu modo para que o Rio Tietê possa se despoluir. Aqui estão nossos canais de contato, lembrando que os da Sabesp também são canais de contato com a gente. Muito obrigado e estamos à disposição aí. Bom, Luísa, eu agradeço a você e a Luzia, né? Você vê como tem muita coisa envolvida quando a gente fala de despoluição de rio, nem tudo se resume a saneamento e acesso à água, né? Até educação. Então, acho que os casos da prefeitura vão ser riquíssimos, né? Eu vou até chamar de volta aqui a Luzia e vou chamar a Yara para a gente já trazer aí as primeiras perguntas do público antes de passar para o próximo painel. Oi, Yara, tudo bom? Olá, boa tarde, Roberta, Luiz, Luzia. Oi, Yara, boa tarde. Oi, boa Yara. tarde. Então, em primeiro lugar, queria dar os parabéns aí pelas apresentações, incluindo a apresentação da Roberta. Sempre muito rico, né, ouvir vocês falarem, ensinar um pouquinho mais para a gente sempre aprende muito. E o pessoal que está acompanhando a gente também comentou bastante coisa aqui, e eu acho que eu queria só retomar algumas coisas que vocês falaram, só para reforçar que às vezes a gente não tem essa ideia, né? Quando o Luiz fala, por exemplo, de saneamento, né, Luiz? A gente pensa saneamento, água, esgoto, Sabesp. Então, primeiro que a Sabesp é aqui de São Paulo, nem todos os 645 municípios de São Paulo são atendidos pela Sabesp, né? Tem municípios com seus sistemas próprios. 375, Yara, dos 645, mas os demais nós damos apoio técnico, com certeza, para a universalização. Perfeito, Luzia. Isso é sempre bom de falar, porque às vezes a gente acha que todo mundo é Sabesp aqui em São Paulo o tempo todo, né? E que saneamento básico não é só água e esgoto, né? Quer dizer, a questão da drenagem, a questão do manejo de resíduos, está tudo interligado. Por isso tem muito sentido a Sabesp falar e fazer campanhas também a respeito do lixo, né? Do lixo na rua, do uso, muitas vezes, da privada como cesto de lixo, que as pessoas jogam coisas no banheiro, é muito comum, né? Então, isso é muito bacana. E essa última parte de mostrar qual é a relação, até que perguntaram, qual é a relação do Rio Cotia com o Rio Tietê, que às vezes as pessoas não têm ideia, né? De que se a gente consegue evitar de poluir o Rio Cotia, a gente contribui com a despoluição do Rio Tietê, né? Porque o grande fator que todo mundo tem que fazer é parar de jogar poluentes no rio. É isso que vai fazer o rio naturalmente ficar mais limpo. E aí eu queria trazer só como perguntas e comentários, né, duas questões para vocês falarem. A primeira que perguntaram aqui no chat sobre o processo de obtenção do biogás, que a Luzia comentou, né? Se dá para explicar isso de forma simples e rápida aqui também, que às vezes o processo é muito técnico e fica difícil da gente falar, né? E essa relação um pouquinho de como é interessante o Rio fazer a divisa dos municípios, né? E mostrar cada vez mais que não adianta só Carapicuíba ter uma ação, não adianta... Eu brinco, ainda mais agora no Rio Cotia que vocês mostraram a ilustração, quer dizer, mesmo que Barueri conseguisse não poluir o Rio Cotia com as ações que a gente faz, se o rio já vem poluído, ele não vai passar limpo no nosso território, né? Eu vou deixar para vocês comentarem essas questões. Começa aí, Luzia. Quer começar? Depois eu vou.
Perfeito, Yara. Você falou da nossa atuação e com esse marco regulatório nós vamos com certeza ter novos desafios, novas cidades, novos estados, porque a Sabesp é a primeira no Brasil em tecnologias, sempre nesta busca, né? O Rio Cotia, o Luizinho falou, né? De sudoeste para oeste, chega, deságua no Rio Tietê, que já está com sua mancha de poluição aqui em Cabreúva, vem diminuindo por conta do trabalho do projeto Tietê com as 5 grandes estações, Barueri também, né, está, e com o novo Rio Pinheiros agora, e que é afluente também do Tietê. Então, tudo se junta, tudo é uma coisa só, e a Sabesp não deixa de aplicar o ISD, né, todo esse pilar de sustentabilidade econômico, tudo, em todas as de desenvolvimento, em todas as suas obras atuais, né. Vou deixar o Luizinho complementar essa questão do Rio Cotia, que eu já falo do biogás. Tá bom. Bom, então, Yara, foi perfeita a sua percepção. Não dá para fazer um município só a sua parte. Temos na disposição de um corpo d'água, como um rio ou mesmo um córrego, uma boa amostra de como não dá para viver sozinho. Ninguém vive sozinho. Não adianta Cotia fazer, não tem Cotia faz sua parte, não existe Jandira faz sua parte, não dá para Barueri faz sua parte, Carapicu, não tem isso. Se a gente quiser ter uma condição hídrica melhor, todos vão ter que, de algum modo, fazer a sua parte. Claro que a gente sabe que há diferença, dificuldades, isso, aquilo, mas é importante a gente conversar, compartilhar o que a gente está fazendo, o que a gente pode fazer e o que a gente até tem dificuldade de fazer. É uma região riquíssima na sua conformação social, ambiental e econômica, a gente sabe disso, pelo perfil dos municípios. Então, a disposição de um corpo d'água como o Rio Cotia é só uma pequena amostra de uma região gigantesca como a metropolitana, em 22 milhões de habitantes, do que pode ser feito. E já vem sendo feito muita coisa. A falta agregar, me permita aí, Roberta, embora a gente destacou lá os 4 elementos do saneamento, mas, por exemplo, a preservação da cobertura vegetal, que é algo que, normalmente, quem vai fazer são os municípios também, que tem todo um protocolo de atuação. Isso é fundamental também para a manutenção dos corpos d'água, seja de onde vai ter a captação de água, ou até mesmo aquele já em curso, onde a gente não está fazendo a captação. Mas isso é um outro elemento muito importante, e vamos falar de um modo provocativo, no bom sentido. A disposição de um rio é um bom exemplo de como política é importante. No caso aí, uma política socioambiental, onde os agentes públicos vão ter que estar conversando e com todos os parceiros, e esse webinar é uma amostra, quando a gente tem a ONGs, ODS, Barueri, Preserva, Recicla, a Associação Brasileira de Indústria de Óleos Vegetais, presente, óleos vegetais da região, ou seja, uma série de parceiros que estão articulados com o mesmo objetivo, de alguma forma. Aqui é uma oportunidade boa de mostrar como junto a gente consegue efetivamente fazer alguma coisa. Algo está sendo feito. É isso. Muito bacana, e acho até que você deixou uma deixa muito grande para o pessoal continuar perguntando, porque, pessoal, a gente volta no final com uma roda de diálogo, façam perguntas para os nossos convidados, né? Tem muita coisa boa vindo ainda por aí. Verdade. Luísa, Luiz, mais uma vez, obrigado, e até daqui a pouco. Daqui a pouco então, a gente volta com vocês. Deixa o biogás para depois, então, né, Roberta? Vamos deixar o povo curioso, para eles perguntarem, gente, para perguntar. Faça pergunta no chat aí para gente. Luzia, para a Luzia, para o Luiz e para todo mundo. Luísa está no Canadá, Luzia. Um abraço, já voltamos. Então, pessoal, dando sequência, no nosso painel 2, a gente vai trazer um caso de boas práticas que envolve a sociedade civil. Convidamos Leonardo Giardini, sociólogo com MBA em Gestão Ambiental, fundador da Preserva Recicla e idealizador do programa Meio Ambiente nas Escolas, o PEMANI, para ele nos falar do PEMANI e as ações de educação ambiental que são realizadas em parcerias. Vamos chamar lá o Leonardo. Oi, Léo, bom dia. Olá, Roberta, tudo bem? Tudo bem, é com você agora. Tá joia, o Luizinho apareceu aí. E aí, Luizinho, tudo bem? Queria agradecer muito o convite, viu, Roberta? Muito legal o trabalho, muito legal essa lembrança aí do programa que a gente tem feito, da atividade que a gente tem desenvolvido. E agradecer muito o convite, o trabalho do ODS.
Queria saudar aí o Luizinho, a Luzia, a Diná, o Marcos, o Agnaldo estão com a gente, a Yara, né? Que legal, né? Isso aqui a gente é um grupo que a gente já está trabalhando nessa região por essa causa, não é de hoje, né? Temos aí uma história para contar, eu acho que é muito legal a gente ter conseguido reunir esse grupo. E deixa eu colocar aqui o... E queria dizer que é muito importante a gente, nessas datas, né, que são pontuais, que, como o Luizinho disse, todo dia é dia do meio ambiente, mas eu acho que é importante, sim, a gente ter uma data que a gente consiga reunir e debater e falar sobre determinados temas importantes. Nesse caso, Semana do Meio Ambiente, Dia do Meio Ambiente, Dia dos Oceanos, a gente está reunido para falar dessa questão. E sobre a parte que eu vim falar, é bem gostoso poder estar junto com o Sabesp, junto com o ODS, junto com essas prefeituras, mostrar o trabalho que a gente tem feito, é uma realização, né? Queria também saudar todo mundo que está nos assistindo aí pelo YouTube e todos os nossos parceiros, né? A equipe do PEMANI, a equipe da Preserva, que muitos estão nos assistindo também aí, passei o link para todo mundo, muito legal. A Preserva Recicla é uma empresa de reciclagem de óleo de cozinha. Então, assim, é um formato de negócio que já existe há bons anos, não é a única que faz, isso aí existe no mercado, então a gente trabalha só com resíduo de óleo de cozinha, e é interessante que o óleo de cozinha ele fica meio que no limbo da coleta, né? Porque a coleta tradicional não consegue coletar porque não pode ir para o aterro. Muitas vezes a logística, a coleta de reciclados, também o pessoal não acaba não levando por conta de o óleo é difícil de manusear, vaza, mela o papelão, mela o papel e tal, assim acaba não indo. Então a gente acaba ficando ali sem saber muito o que faz com esse óleo, né? Põe junto com a coleta, não põe onde que leva e tal. E a mesma coisa com restaurantes e tudo. Então, a Preserva apareceu para solucionar esse problema, uma empresa privada, uma empresa que trabalha, vive aí do óleo que coleta e faz o processo de limpeza desse óleo e revende esse óleo para a usina de biodiesel. Muito bem. Assim como a Preserva, outras empresas fazem também isso, e só que existe um problema diferente, que é o problema de coletar o óleo nas casas das pessoas. Isso aí que é o nosso problema até hoje, é um problema, assim, coletar o óleo em grande escala de restaurantes está resolvido, porque você vai lá no restaurante, coleta um volume grande e aquilo ali consegue viabilizar o processo. Agora, você passar na casa de alguém, coletar 500 ml, coletar 200 ml, coletar 1 litro, não viabiliza, a gente não consegue trabalhar. Então, assim, a gente tem esse grande desafio, a coleta convencional não pega, a coleta seletiva também não pega, e aí a gente tinha que resolver esse problema. E com isso, a gente viu que a gente precisava resolver 2 problemas para viabilizar esse processo. Então, um problema era um problema logístico, então a gente precisava ter um entreposto, precisava ter um local onde o óleo pudesse estar em volume suficiente para a gente conseguir viabilizar a coleta. E o segundo problema, que é o grande problema, que é o problema que nos traz aqui, que é a questão que central aqui dessa conversa, que é a mudança de hábito da população, né? Então, assim, todos nós temos responsabilidades. Então, vem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, traz para a gente o conceito de responsabilidade compartilhada. Então, o resíduo, esse resíduo que é diferenciado, é um resíduo perigoso, no caso dos resíduos perigosos, ou os resíduos de difícil manuseio, como é o caso do óleo, eles precisam ter um processo diferenciado de encaminhamento, certo? Então, a gente precisa que todas as entidades e pessoas que passam pela vida desse produto se responsabilizem para que ele seja encaminhado corretamente, para que tenha um destino final correto. Então, no caso do óleo, que é o nosso caso, a gente precisa que quem produz o óleo lá, amassou a soja, transformou em óleo, botou o óleo no mercado, ele tem uma responsabilidade.
Então, aqui no programa, a gente tem aqui a Associação Brasileira das Indústrias de Óleo Vegetal, a ABIOV, através do óleo sustentável, parceiro, eles têm responsabilidade, eles precisam fazer isso. A gente precisa que quem vende o óleo também tenha responsabilidade em receber ele de volta. Então, a gente tem vários casos de logística reversa com mercados, então os mercados são parceiros, de certa forma. O poder público também, ele precisa direcionar, precisa criar marcos legais, precisa incentivar, no caso aqui a gente tem as prefeituras, sendo as secretarias de educação, secretarias de meio ambiente, que também criam esse formato, esse cenário possível para a gente conseguir atuar, é a iniciativa privada. E, por último, e o mais difícil de todos, que é esse que eu falei, que é a população ser consciente desse processo. Não adianta a gente fazer toda essa estrutura, a gente colocar ali um ponto próximo à pessoa, a gente colocar uma estrutura para que seja feita a coleta, se a população não está consciente, não é às vezes maldade, assim, ou que é só mau caráter, não. É uma questão de conscientizar. Uma questão da pessoa, quando for jogar o óleo fora, ela sente aquela dorzinha, né? Então, assim, se você já sentiu essa dorzinha, você está consciente, você não consegue jogar o óleo mais fora, assim como você não consegue jogar um papel de bala na janela do carro. É essa pessoa. Então, o programa Meio Ambiente nas Escolas trabalha com essa conscientização, programa junto com as escolas de política pública, de incentivo à educação ambiental, com formação, educação ambiental para gestores das escolas, e também usando a reciclagem de óleo vegetal como essa ferramenta de sensibilizar a população para o descarte correto dos resíduos. Esse é o nosso trabalho, né, Roberta? A Roberta participou da formação com a gente, Yara, que legal, também está envolvida, que deu o contato da Roberta. Então, assim, esse é o nosso trabalho, nossa busca incessante, né, de ter o desejo, né, assim, a Preserva tem os seus valores, suas missões, e tem a sua visão de mundo. E a visão de mundo da Preserva, embora seja uma empresa, a visão você entrar no nosso site lá, preservarecicla.com.br, vocês vão ver a visão. Sociedade conscientizada para a destinação correta de resíduos. Porque quando acontecer isso, a Preserva vai ser uma empresa saudável também. Então, assim, essa a gente que é o ganha-ganha, né? Esse somatório. Essa é a nossa ideia. Aliás, está aí a grande força de parceria, né? Então, a gente tem as parcerias aqui, aí a Yara fala com você, aí de repente eu já te conhecia lá atrás, e a gente vai se encontrando e se reencontrando e construindo coisas juntas, né? Porque cada vez mais eu me convenço que grandes trabalhos são feitos com o pouco que cada um dá. Uma pessoa sozinha jamais vai fazer um trabalho gigantesco. Com certeza vai deixar um monte de pernas abertas, porque não dá para abraçar o sol com a peneira, né? Então, até fazendo um paralelo com o Dia Mundial dos Oceanos, o que é o oceano, se não, né, composto por pequenas gotículas d'água? Então, nós somos essas pequenas gotículas d'água, né? Então, vamos como aperitivo aí, né, o pessoal está fazendo bastante pergunta, como aperitivo a Yara vai trazer uma pergunta agora e depois o Léo volta na roda de conversa mais lá para o final. Tá bom, difícil selecionar, Léo, porque gerou aqui várias perguntas, vários comentários no chat, pessoal elogiando bastante o trabalho, conheço bastante tempo também, parabéns. Vou trazer uma pergunta só para o tempo que a gente tem agora, que você falou bastante que o trabalho de vocês é voltado para a escola, né? E perguntaram se é possível, ao invés de escola, fazer com ONGs locais essa parceria. Legal, gente. Agradeço aí todas as perguntas, os comentários. É bom saber que está reverberando aí o trabalho, isso é muito gratificante. A gente tem um trabalho do PEMANI, né, que é Programa Meio Ambiente nas Escolas. É um projeto, né? Então é um programa específico para a escola, que a gente tem toda a estrutura de escola, é uma coisa. Agora a Preserva, ela faz parte, ela idealizou o PEMANI, mas tem outros parceiros todos e tal. A Preserva também faz coleta em condomínios, então a gente tem projetos em condomínios. Então, se eu tenho condomínio, não tem coleta no seu condomínio, entre em contato com a Preserva, a gente consegue fazer. Tem uma instituição, olha, a gente tem uma instituição, a gente está na comunidade, a gente gostaria de participar de alguma forma, entre em contato comigo, entre em contato lá na Preserva, preservarecicla.com.br, tem lá o telefone, entre em contato lá, a pessoa já tem contato direto comigo. E aí a gente organiza, a gente tem várias ONGs parceiras, o trabalho, existem formas diferentes de trabalho. Escola, a gente já tem um formato meio padronizado, né? Agora, com ONGs, tem que ver
qual que é a missão, qual que é o formato, onde está, e a gente cria junto e constrói um projeto legal. É possível fazer Mas isso. a gente já pode deixar aberto aqui, então, assim, pode Claro. ser ONG, pode ser condomínio. De repente tem gente que está acompanhando a gente aqui, mora em condomínio vertical, né? Em condomínios que tem 2, 3, 4 torres. Se o condomínio quiser também separar, vocês fazem essas parcerias. Isso, se quiser colocar o telefone aí, não sei, posso deixar aqui, depois coloca, é o 11 4702. A gente pode pôr no chat lá do YouTube, 2411. né? Coloquei Isso. aqui, se vocês quiserem colocar, ó. Tá. Aí é Vou só, tá com interesse, entre em contato nesse telefone, vai falar lá com as meninas, ou com a Mayara, ou com a Amanda, e elas vão encaminhar para mim, e aí a gente desenvolve o trabalho. Perfeito, Léo, parabéns. Eu que agradeço. É daqui a pouco, pessoal. Até já. Até já. Então, pessoal, a gente vai passar agora para a terceira parte do nosso evento. O nosso painel 3 agora vão ser, né, as boas práticas aí do poder público. Temos 3 municípios, como o Luiz mesmo disse, os 3, o Rio Cotia passa por eles, né? Então, cada um vai trazer uma ação que desenvolve no seu município, e temáticas diferentes para a gente ter ideia, né, da amplitude do tema. Nossa primeira convidada é a Diná Barbosa da Silva, ela é engenheira ambiental da Secretaria de Meio Ambiente de Carapicuíba, e hoje ela vai falar com a gente sobre educação ambiental e a gestão de resíduos. Diná, ela é bacharel em Ciência e Tecnologia e Engenharia Ambiental e Urbana. Diná, a palavra é toda sua, seja muito bem-vinda. Obrigada. Você vai usar a sua apresentação ou quer que eu abra por aqui? Eu vou usar a minha. Tá bom, então. Boa apresentação para você. Obrigada. Então, boa tarde a todos. Eu vim apresentar um pouquinho sobre a questão de resíduos, né? Com foco na educação ambiental, mas nós dividimos o tema em 3 pilares, digamos assim, né? Educação ambiental, o descarte correto e a questão do planejamento. Por que nós separamos dessa forma? A educação ambiental, o ponto principal, é algo que já foi falado, a Sabesp já trouxe esse assunto, a Preserva também, de que a educação ambiental é um pilar muito importante na questão de resíduos, despoluição de cursos d'água, e é nela onde tudo começa, né? O descarte correto, porque é importante que uma vez que a população esteja consciente de como ela deve descartar o seu resíduo, é importante que o poder público forneça as ferramentas necessárias para esse descarte adequado. E, por fim, o planejamento, que é o que garante uma continuidade, durabilidade dos resultados obtidos. Então, dentro da educação ambiental, nós separamos aqui 3 pontos: os agentes ambientais mirins, que é um programa de formação realizado principalmente com os alunos do 5º ano da rede municipal, onde são abordados vários temas, não somente a questão de resíduos, mas vai a questão da reciclagem, a não geração, que é muito importante, o consumo consciente. Temos também a marcha ambiental. A marcha ambiental é uma ação realizada junto às igrejas aqui da cidade de Carapicuíba, onde nós expomos algumas ferramentas, procuramos conscientizar a população com relação a algumas questões ambientais, resíduos, arborização urbana, e também fazer com que a população tenha um conhecimento dos equipamentos que a prefeitura oferece, o que está à disposição dessa população, como ela pode agir de uma maneira adequada no tocante às questões ambientais. E, por fim, ao SES, que é um equipamento voltado exclusivamente à educação ambiental, é uma infraestrutura pública disponível para a população, aberto, e que a equipe também trabalha com outras ações, além dos agentes ambientais e da marcha ambiental, que também são questões que estão relacionadas à questão dos resíduos, né? No descarte correto, nós temos a questão dos ecopontos. Carapicuíba conta com 6 ecopontos espalhados pela cidade. São recebidos materiais diversos, são recebidos materiais recicláveis, entulho, móvel, pneus, os chamados resíduos volumosos, né, os mobiliário, colchões. Também são recebidos madeiras, são recebidos resíduos eletrônicos. Então, observa que são os materiais que aparecem ali no gradeamento da Sabesp, né, na estação de tratamento de esgoto. Nós também temos ações de fiscalização. Então, Carapicuíba conta com uma lei que pune o descarte irregular de resíduos. Essa multa pode chegar a R$ 9.000 pelo descarte inadequado.
Também temos uma equipe de fiscalização voltada a isso. A Secretaria de Meio Ambiente possui um corpo de fiscais que lidam com outras questões, além do descarte de resíduos em si, mas é um ponto que cabe fiscalização. Inclusive, temos um WhatsApp denúncia voltado justamente para a fiscalização do descarte de resíduos. E o último ponto, né, o planejamento. Então, eu já eduquei essa população, a população sabe como descartar o resíduo de uma maneira adequada, ela tem os locais onde realizar esse descarte, ela está ciente de que há uma fiscalização ativa, e que caso seja realizado o descarte da maneira inadequada, ela está passível de punição, ela pode ser punida. Então, fica o planejamento, que é uma etapa bem importante, né? Então, nós temos o Plano Municipal Integrado de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e o Plano Municipal de Saneamento Básico. O plano de resíduos, obviamente, lida diretamente com a questão da problemática da gestão de resíduos, e o plano de saneamento também lida com a gestão de resíduos. Uma questão que é um ponto de contato, né, entre as duas áreas. Então, a gestão inadequada de resíduos, ela vai trazer consequências, e consequências sérias para a questão do saneamento básico. Então, são essas ações, uma fala breve, realmente, para apresentar o nosso trabalho. E aqui eu deixo os contatos nossos, né, da secretaria. Muito bacana, né? E educação ambiental é extremamente importante, né? Não só para conscientização, mas para que a pessoa se sinta parte de tudo que acontece onde ela vive e possa se engajar mais, né, Dina? Sim, com certeza. E muitas vezes a população realiza também algumas ações inadequadas, e por isso é importante a educação fora do contexto formal, fora das escolas, porque muitas vezes a população não tem conhecimento do que ela tem à disposição. Então, por exemplo, o exemplo do óleo de cozinha, né, que foi o tema da fala anterior. Às vezes a pessoa tem o óleo lá, e o que eu faço com esse óleo? Então, é importante que tenha alguém que vá lá e mostre para a população, olha, tem essas alternativas, esse é o perigo de fazer errado. Então, é muito importante a educação ambiental com relação à questão da problemática de resíduos, né? Sem dúvida. Então, o público fez bastante pergunta, né? Então, a gente vai partir para a roda de conversa com as prefeituras mais para o final, né? Muito obrigada pela sua apresentação, a gente vai dar sequência aqui. Agradeço a oportunidade. Então, dando sequência, a gente vai passar para o próximo palestrante. O nosso próximo palestrante é o Marcos, de Barueri. O Marcos está aí com a gente. Então, vamos convidar o Marcos. Marcos é técnico da Secretaria de Meio Ambiente de Barueri. Ele atua no Departamento de Qualidade Ambiental, sendo responsável pelo licenciamento ambiental municipalizado de empresas com atividades fabris de baixo e médio impacto local. E Marcos vai falar exatamente disso, do licenciamento ambiental como medida de despoluição da bacia do Rio Cotia. Marcos, é contigo. Roberta, Yara, boa tarde. Obrigado pelo convite aí. E eu gostaria de destacar as ações aqui de mitigação da despoluição do Rio Cotia. São 3 ações aqui, bem rapidamente, tá? Ontem, em comemoração aí da Semana do Meio Ambiente, o CONDEMAT, o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, que é um braço do Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, eles fizeram também um evento como o nosso aqui hoje, especificamente sobre resíduo, descarte de resíduos sólidos, mas especificamente sobre o entulho, né? O resto de construção civil. Tá? Nós aqui em Barueri, nós temos, desde 2016, uma lei municipal 2482, que fiscaliza e proíbe, né, autua as pessoas que descartam o resíduo da construção civil, né? E havia muita reclamação, porque a pessoa ela tinha uma pequena reforma ali, gerava pouco resíduo e às vezes tinha que contratar uma caçamba, né? Uma caçamba todo mundo sabe que é um valor muito alto. E a Prefeitura de Barueri começou a disponibilizar o chamado Big Bags, né? São sacos de material bem resistente que suportam até 1,5 toneladas, né, de entulho, aproximadamente 3 metros cúbicos, tá?
Passou de 3 metros cúbicos, aí o proprietário da obra ali, da construção, é obrigado a contratar mesmo uma caçamba. Então, é uma ação aí mitigadora, que acredito que ajude bastante aí na despoluição dos corpos hídricos da cidade, inclusive o rio Cotia. A segunda ação, nós temos uma lei, a lei, a gente chama de Lei do Esgoto, né? A 1892 de 2009, tá? Obriga todo proprietário de construção, seja residencial, comercial, industrial, se na rua dele tiver a rede, a cobertura de rede da Sabesp, a rede pública que a gente fala, né? Ele é obrigado a interligar o seu esgoto naquela rede pública, tá? Tem um esqueminha aí, né? Que a Roberta colocou. Na verdade, mais para provocar mesmo, né? Que essa lei ela é de 2009. E nesse ano, em 2009, Barueri tratava apenas 2% do esgoto da cidade era tratado na maior estação de tratamento de esgoto, acredito que da América Latina, que fica no nosso território. Então, assim, era uma coisa esquisita mesmo, né? E Barueri, nós fizemos a lição de casa, né? Uma ação em conjunto com a Sabesp, desocupamos os fundos de vale, né? Que você pode ver aí no esqueminha. O coletor tronco, ele ao lado do córrego, né? Barueri tinha uma cobertura de rede muito boa, ou seja, o esgoto que saía das residências eram né, canalizados e eram lançados nos córregos, e a Sabesp ela alegava que os córregos eram ocupados, né, tinha uma ocupação irregular, e não podiam instalar esses coletores aí, né? Barueri desocupou, colocou essa população em apartamentos, né, fez um trabalho muito bem feito, na época, pela Secretaria de Habitação, e hoje Barueri tem um muito maior de tratamento do seu esgoto, né, o esgoto domiciliar, ok? E o terceiro ponto, gente, a terceira ferramenta que nós usamos aqui em Barueri é o licenciamento ambiental, o qual eu faço, sou responsável, né, na cidade, como a Roberta já disse, pelo médio e baixo impacto local, tá? A partir de 2014, nós começamos com a deliberação do CONSEMA, do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Barueri começou a fazer o licenciamento de atividades fabris, né, de empresas classificadas de pequeno e baixo e médio impacto local, tá? Foi a partir de 2014. E o que é o licenciamento ambiental? Nós colocamos a definição aí, né? O licenciamento ambiental não é nada mais que um procedimento administrativo, né? Ou seja, é a mesma coisa quando você vai licenciar o seu automóvel, né? Você leva o seu carro lá, a documentação, o fiscal vai lá, olha, vê se tem alguma lanterna queimada, se tem algum problema no veículo e emite o seu documento. O licenciamento é isso, parecido com isso, tá? A empresa pede a licença, envia a documentação para a gente analisa essa documentação, vai na empresa, faz uma vistoria, verifica o processo produtivo, o que acontece ali, se gera efluente industrial, como é feito esse descarte desses efluentes industriais, a parte de poluição, ruído, enfim, é verificado no local, na empresa, o que realmente acontece nesse processo produtivo que ela realiza, tá? Esse outro slide fala sobre... Ficou muito ruim a imagem, né? O tipo de poluição que a gente observa que pode ser gerado nas empresas, né? Ele fala da poluição bacteriana, ele fala da Oi, Marcos, teu áudio saiu. Voltou, Roberto? Isso, voltou. Agora eu estou te ouvindo.
Você estava falando dos tipos de poluição, né? Bacteriana, orgânica. Foi o Osmar Contato aqui que deu problema. Então, o que a gente observa no licenciamento ambiental é principalmente a poluição química, né? Que são os resíduos, os efluentes industriais, principalmente os efluentes industriais, gerados nos processos produtivos, tá? Último slide. Eu gosto muito dessa foto. Essa foto é o centro de Barueri. Quem conhece Barueri, aí é o Largo São João Batista, tá? Cidade de Barueri. E é uma foto muito forte, ela fala muito, né? Nas questões ambientais aí, o que a gente observa é um fundo de vale, né? Uma ocupação irregular. O rio Barueri-Mirim, ele está passando bem ali no meio, lá no topo, lá em cima, né? É onde passa hoje a Castelo Branco, né? E aqui na frente, aqui é a ferrovia, né? A antiga Sorocabana, né? Hoje a CPTM. Onde está esse garotinho aí vendendo jornal aí, é onde hoje tem a estação de trem de Barueri. Tá? É isso, gente. É a gênese da maioria das cidades do Brasil, né? De São Paulo e do Brasil, começam o desenvolvimento de forma errada, né? E depois fica muito complicado para a gente consertar, né? Eu e a Yara aqui na Secretaria do Meio Ambiente, no trabalho de educação ambiental, a gente sabe como é difícil mudar uma coisa que já começou errada, ok? Fico à disposição. Essa tua fala é extremamente pertinente, porque eu acho que um dos grandes desafios que o Brasil tem é a questão do brasileiro entender a necessidade de alguns protocolos, né? Porque parece que tudo é uma questão de burocracia e coisas chatas que eu preciso, mas quando a gente entende a real necessidade, né, e o que está por trás, eu acho que fica mais fácil. Mas esse é um grande desafio mesmo, que a gente seja mais disciplinado. Eu acho que a disciplina é um desafio para o brasileiro, né? Que a gente colabore um pouquinho mais, entenda o processo e colabore um pouquinho mais. Marcos, muito obrigada, até daqui a pouco. A gente vai passar agora para o nosso último, né, case, aí, a última boa prática do painel 3, né? Agora com o município de Cotia. Bom dia, boa tarde, Aguinaldo. Eu quero só dizer bom dia, porque a gente normalmente faz de manhã os webinars, mas tudo bem, é piloto automático. Bom dia, boa tarde, Aguinaldo. Aguinaldo é assessor do gabinete, assessor de gabinete da Secretaria de Meio Ambiente de Cotia e é responsável pelo setor de anuência ambiental. Ele é geógrafo e gestor ambiental, já atuou como professor, foi coordenador de projetos sociais e ambientais e também parlamentar junto ao Congresso Nacional. Hoje, ele vai falar para a gente sobre saneamento e obras de drenagem. É com você, Aguinaldo. Boa apresentação. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela oportunidade de estar participando com vocês dessa webinar, tá? Também gostaria de, na oportunidade, agradecer ao nosso secretário Gustavo Gemente, o nosso prefeito Rogério Franco, por todo o apoio que tem dado aí à frente aos projetos da Secretaria de Meio Ambiente, do Verde e do Meio Ambiente de Cotia, e gostaria de, na verdade, passar algumas informações. Por exemplo, Cotia hoje ocupa uma área de 324 quilômetros quadrados e distribuído nessa área 254 mil habitantes. É um desafio muito grande tratar a questão ambiental em Cotia. Por quê? Porque inserido na cidade de Cotia, hoje, nós temos a APRM, que seria a área de preservação de reserva de mananciais da Guarapiranga, a APA Itupararanga e também a reserva do Morro Grande. Hoje, Cotia é um dos municípios da Grande São Paulo que mais possuem áreas de preservação permanente. O município de Cotia possui a Lei de Saneamento, a Lei 273/2019, anterior, inclusive, à aprovação do Marco Regulatório Federal, que contempla o Programa Integrado de Gestão de Resíduos, inclui a minimização dos resíduos, a coleta seletiva, reciclagem, planejamento e metas de saneamento.
Cotia conta com uma comissão hoje de estudo para adequação do nosso plano de saneamento básico ao marco regulatório nacional. O município, juntamente com a Sabesp, vem planejando e atuando firmemente em ações e metas em relação ao saneamento. A administração pública, através da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria de Obras, a Secretaria de Habitação, vem trabalhando firmemente, fiscalizando no sentido de combater o descarte irregular de resíduos, principalmente em APP, além de ações práticas, como a remoção desses resíduos e a melhoria do sistema e manutenção do sistema de drenagem da cidade. Só para ter uma ideia, de janeiro de 2020 a maio de 2021, em plena pandemia, foram emitidas mais de 240 autorizações ambientais para ações de obras de limpeza, desassoreamento de cursos d'água, desobstruções de tubulações e manutenção em sistemas de drenagem de águas pluviais. Ações importantíssimas voltadas à questão da bacia do Rio Cotia. E como a população pode ajudar nisso? Ajudar a prefeitura a fiscalizar, denunciar loteamentos clandestinos, preservar áreas de mananciais, APPs, não jogar lixo nas vias públicas e, em especial, próximos aos cursos d'água. Separar e acondicionar corretamente seus resíduos, evitando que esses cheguem até os corpos hídricos. Cuidar das ligações de seus esgotos ao sistema de coleta de tratamento. E onde isso não é impossível, implantar sistema isolado de tratamento de tanque séptico. Certo? Eu acho que seria isso que a prefeitura vem desenvolvendo fortemente, em parceria, inclusive com a Sabesp, tá? E parabenizo aí todas as ações também desenvolvidas pelos outros municípios da bacia do Rio Cotia. Agradeço imensamente o apoio e vamos trabalhar, vamos juntos para ter um meio ambiente mais sustentável. E como é rico, né, quando a gente junta as pessoas de lugares diferentes, espaços diferentes para trocar experiências, né? É bem rico. Isso mesmo. A gente aprende muito. Parabenizar a ODS, né, por todo também trabalho que vocês desenvolvem, é sensacional. Esse evento representa a essência do movimento é isso mesmo, né? É juntar todo mundo. E outra, isso mesmo, Roberto. E a participação da sociedade, né? Sim. Acho que a participação da sociedade é fundamental, tanto na questão da fiscalização, como em ações mesmo práticas, né? Para cuidar do meio ambiente. Não é só a administração pública. A sociedade tem que estar junto com a administração pública, junto com as entidades, para que a gente possa levar e conquistar e melhorar os nossos aspectos ambientais. Com certeza. Então, daqui a pouco a gente volta com você. Muito obrigada pela sua participação. E a gente vai começar agora, pessoal, a nossa roda de conversa. Vamos dividir a roda de conversa em duas partes. Os primeiros convidados que a gente vai trazer aqui para que vocês façam aí suas perguntas, as perguntas que foram colocadas eles possam responder. A Luzia possa falar um pouquinho aí do biogás, né? Então, vamos chamar a Sabesp, o Luiz, a Luzia, e vamos chamar o Leonardo do PEMANI. E, claro, a Yara vai trazer as nossas perguntas aí. Estava esperando o Léo chegar aí na sala. É com você, Yara, pode pilotar aí. Então, tá bom. Então, eu vou retomar a pergunta, né, que a Elza tinha colocado para a gente, Luzia, do biogás. Mas eu vou fazer aqui 2, 3 perguntinhas e vou colocar para vocês falarem à vontade, tá bom? A questão do biogás que a Elza tinha levantado. Léo, durante a sua fala, o Wilson perguntou, né, um senso comum que a gente tem muitas vezes, que, por exemplo, 1 litro de óleo contamina 25 mil litros de água. Então, ele pergunta se confere, se é mais ou menos essa proporção, e algo que
influencia, né, tanto o Pimani quanto a Sabesp, que é a questão do óleo. A gente fala muito, não jogue porque entope a tubulação, né? Mas o que mais que causa, pensando, né, em todo o sistema de tratamento de esgoto, ou mesmo de drenagem, esse óleo que vai mesmo para o encanamento, quais são os prejuízos? Não sei se a Sabesp tem, né, números, dados para falar disso. E, além do biodiesel, Léo, o que mais pode ser feito com o óleo, né? As pessoas comentam muitas vezes que guardam em casa para fazer sabão. Será que o sabão caseiro realmente é algo que a gente pode incentivar ou não? São coisas que aparecem aqui. Vou deixar com a Luzia começar, tá bom? Tá, obrigada, Yara. Essas estações em nível secundário, elas têm a fase líquida e a sólida. A líquida gera água de reuso, né, que nós falamos, com a remoção da carga poluidora, para limpezas de vias públicas e para resfriamento de maquinários. E a questão do biogás, o lodo segue para os biodigestores, então é feita literalmente a biodigestão através do trabalho dessas bactérias, e gera o biogás que nós purificamos e podemos mover carros da Sabesp. Já movemos no passado até ônibus da antiga CMTC, e hoje nós temos essas mini usinas para, dentro desses biodigestores, nós geramos esse gás metano. E através do filtro prensa e desidratação desse lodo, geramos também o Sabes Fértil para reflorestamento. Perfeito, Luzia, obrigada. A gente nem lembra muitas vezes, né? Tanta utilidade que tem, que dá para fazer. Luiz, quer comentar alguma coisa a respeito, de repente, do óleo? O óleo de cozinha, ele no que diz respeito à tubulação nossa de esgoto, é um problema, porque... Mas é um problema, mas é o seguinte, não raro, ele vai ser um problema, antes de tudo, para quem gerou, quem fez isso, quem jogou no local inadequado. Eu sempre conto a história de uma pessoa que estava tendo que desobstruir o esgoto na área interna do seu prédio, onde a gente não entra, né? Ela teve que contratar alguém. E a pessoa fala, mas eu paguei, eu joguei óleo quente, assim, ele desceu líquido. Aí eu fiquei quieto na hora, porque conhecia o pessoal, falei, tá bom, a pessoa pensa que o óleo vai derretido quente, né? Até Barueri, aqui da Zona Leste para Barueri. Não vai. O óleo, ele entra lá, já começa, né, a perder aquele calor líquido e tal, e aí, aí dependendo do contexto, ele vai solidificar na tubulação. E dependendo do local, já entope tudo. Então, às vezes, o próprio morador que jogou de forma inadequada causa isso. Eu estava uma vez num prédio com cerca de 100 unidades, e eu comentava, olha, não é no seu apartamento exatamente que vai ter o problema, mas nós não temos 100 tubulações de esgoto saindo do seu prédio. Então, não perder essa dimensão, que a gente não vive sozinho. Então, se não for no seu condomínio, pode ser na sua rua, e se não for assim, na sua rua exatamente, é nas proximidades. O óleo descartado inadequadamente, de fato, é uma coisa que prejudica a tubulação, e que vai gerar um entupimento que pode voltar para o seu próprio imóvel ou até extravasar na rua. Então, assim, e não esquecer isso, somos muitas pessoas morando juntos, 22 milhões de pessoas, isso tem impacto muito grande. Então, a ação de cada um tem um papel, sim. Há muitos agentes que atuam, mas acho que cada um fazendo a sua parte, que é uma frase comum, mas que sempre tem o seu valor. É isso. Perfeito, Luiz. Obrigada, bem colocado, é isso mesmo, principalmente em condomínios, né? Quer dizer, pode não entupir na sua casa, mas dá problema, né, nos apartamentos abaixo, no condomínio como um todo. Muito bem lembrado. E aí vou passar para o Léo, então, fazer os comentários aí. Bom, obrigado pelas perguntas interessantes, legais. Tem algumas que talvez teria que aprofundar um pouquinho mais, mas vou tentar ser bem objetivo. Então, a gente tem 3 perguntas aqui. Então, a primeira pergunta eu vou na esteira do Luizinho aí sobre a poluição, né? O problema do que o que causa o óleo, o que mais causa, né? A gente sabe que entope, a pergunta era essa, né? A gente sabe que entope, o que mais pode causar. A gente tem aí um problema no setor que a gente tinha muito pouco dado, muito pouca informação sobre o que realmente causa. Então, a Madalena querendo participar aqui também.
o que realmente causa aqui, qual é realmente o dano. Então, a gente tem essas especulações e tal. Então, o que a gente tem de mais interessante aqui é a gente pensar o óleo como o processo de economia circular. Eu acho que o mais legal do processo é esse. Algo que estava sendo jogado fora, algo que ia ser um resíduo, um passivo ambiental, um problema, aquilo voltar a ser nota fiscal, né? Aquilo voltar a ser matéria-prima para uma produção. Então, independente do que ele causa, independente do que ele faz, aqui então a gente vai ter algumas pesquisas falando que talvez o maior problema seja a gordura, que a gordura que solidifica, o óleo não solidifica, impermeabiliza o solo, ele não é um resíduo perigoso, é orgânico, mas em quantidade. Então, independente de todos esses problemas, o mais interessante é a gente circular essa economia. O fim do óleo não é na pia. O fim do óleo é queimar como um combustível menos poluente do que o óleo diesel. Certo? Então, esse é o caminho. Então, essa é a primeira resposta. Outra coisa tem a ver com esses 25 mil litros, né? A pergunta se 25 mil litros realmente é isso. É a mesma questão, né? A gente não tem dados muito importantes, então tem um pouco de variação sobre em que corpo d'água está sendo jogado isso. Então tem corpo d'água classe 1, 2, 3 e 4. Se você jogar numa água potável, um copinho de água, de óleo vai contaminar tudo, né? Agora, se é um que já está contaminado, Então, assim, é muito difícil você passar um dado final, 25 mil litros, mas os 25 mil litros é que foi mais utilizado aí até no site da Sabesp, né, no PRO, assim, a gente encontra essa informação e talvez seja uma média, não sei como chegaram, mas de alguma forma os tipos de poluições também variam, né? E, bom, aí não sei se tem tempo para a última pergunta, posso responder sobre o que pode ser mais feito? Mais uma pergunta para a gente encerrar aqui o bloco. Então, o que pode ser feito? Então, assim, o que assim, é encaminhado, o que faz ter empresas como a Preserva funcionarem, existirem, viabilizar e ter um mercado formal de óleo vegetal é o biodiesel. Porque o biodiesel é feito, em sua maioria, de óleo vegetal. Então, grande parte é óleo vegetal novo. Óleo reciclado representa 0,5% de todo o óleo vegetal que é feito, o biodiesel. Mas, de qualquer forma, a gente consegue encaminhar e fazer o processo. Fora isso, outras indústrias podem utilizar. Tudo aquilo que utiliza óleo vegetal, que não é alimentação, pode ser utilizado. Mas aí é muito difícil ter escala e tudo mais. Sabão. Sabão pode ser feito. Sabão funciona, tudo certo. Qual é o problema do sabão? Segurança, EPI, soda cáustica. Cuidado, comercialização informal. Então, assim, cuidado com essas coisas. No mais, leva para a escola, que aquilo lá vai ajudar a escola, porque a PM recebe um recurso por isso, gera educação ambiental e o óleo vai ser encaminhado para o biodiesel. Acho que é isso. Então, eu agradeço, estou muito feliz realmente com essa parceria, com a participação de vocês. Então, assim, eu vou passar a palavra um a um, para que, se quiserem acrescentar alguma coisinha a mais, e aí resumir aí, dar uma mensagem final para o público. Eu fiquei brincando, o desafio de colocar aí uma frase e uma mensagem final. Então, Luiz, as suas considerações finais e deixa aí uma mensagem para o público. Bom, eu tenho a frase final, provocar aqui, tipo, a gente costuma dizer que a água é vida, né? Eu vou falar que saneamento é vida, né? Porque envolve tudo. Tivemos na região oeste metropolitana, alguns anos atrás, um aumento da ocorrência de escorpiões e aranhas aqui nessa região. E por quê? Qual um dos locais onde eles aparecem? Entulho, que já foi falado aqui nas palestras, né? Então, assim, a água é vida? Mas é importante coletar e tratar o esgoto. É importante não descartar os resíduos inadequadamente. E é importante que eles tenham um manejo, né? E que essa drenagem seja feita. Daí, então, eu vou finalizar. Lembrando, não esqueça, saneamento não é só água e esgoto. Lembre que a drenagem é manejo de resíduos. E se água é vida, saneamento também é vida. Obrigado. Obrigada, Luiz. E agora eu vou chamar a Luzia. Oi, obrigada também, Roberta, Yara, obrigada ao nosso parceiro aí também, o Leonardo. Muito importante o trabalho dessa questão do óleo.
E o Luizinho, né, colega de sempre aí das nossas atividades de longa data, que sempre atendemos 7.000 pessoas ali no Sistema Cotia, com as visitas, palestras no entorno. Barueri sempre proativa, já falei na secretaria, participei de cursos, treinamento. Carapicuíba também, eu creio que a Diná, depois ela me confirma, esteve lá conosco no Sistema Cotia, na finalização de um curso, de um treinamento. E dizer que uma alegria muito grande, porque nós somos funcionários e clientes Sabesp, então começa com a gente tem a alegria, o privilégio de trabalhar com a vida, é muito importante, né, para o meio ambiente, cuidar de cada gota d'água. Então deixo a mensagem que cada ser é convocado a fazer sua parte, cuidar de cada gota d'água, que são gotas de vida, gotas de sustentabilidade. Muito obrigada pelo carinho de todos. Obrigada a você também, Luzia. Leonardo, agora é a sua vez. Bom, Roberta e Yara, bom, primeiro eu queria agradecer mesmo o convite e dizer que os ODS são importantíssimos, né, uma agenda muito importante e é difícil de ser colocada em prática. Então, esse trabalho incansável é muito importante. Então, toda a reverência e toda a força aí para que esse trabalho sempre continue e que a gente consiga atingir as nossas metas para um futuro melhor. Na minha frase, eu vou pegar uma parte da fala do Luizinho. Minha frase é: não estamos sós, né? Não adianta a gente pensar só na gente, vamos pensar coletivamente que estamos todos bem. Obrigado, gente. Muito obrigada. Que essa parceria continue aí de todos aqui que estiveram presentes hoje, né? Com certeza vai continuar, teremos outras ações juntos aí. Então, na segunda parte da nossa roda de diálogo, quem tiver mais alguma pergunta, olha aí a oportunidade de fazer. Agora para os nossos amigos da Secretaria de Meio Ambiente de Barueri, Carapicuíba e Cotia, né? A Diná, Odina, agora eu fiquei na dúvida. Diná. Marcos, Diná, então eu falei certo. Marcos e o Aguinaldo. Então, com vocês agora, Yara, pode fazer as perguntas. Acho que o Marcos daqui a pouco ele entra, às vezes ele tem um probleminha, mas ele já chega. Aí. Bom, muito bom encontrar os colegas aí de outros municípios. O Marco, a gente trabalha bastante junto, é sempre muito bom ouvi-lo. Pessoal de Carapicuíba, de Cotia. Queria trazer para vocês uma reflexão, assim, primeiro, os cases que foram trazidos pelos municípios, né, Roberta? Muito bacana, porque complementa aquilo que o pessoal da Sabesp falou, porque exatamente a gente não trouxe aquela ideia de o que estamos fazendo para despoluir o Rio Cotia? Água, esgoto, ou mesmo o plantio, né, na beira, nas margens dos rios, que é algo importante, mas que sempre acaba caindo num senso comum. E eu acho que os municípios puderam trazer outras coisas que complementam aquilo que o Luiz fala, que faz parte do saneamento e a gente não associa. A questão da drenagem, a questão dos resíduos, a questão do licenciamento, né? O quanto essa burocracia organizada, ela é importante para evitar que a gente coloque poluentes nos corpos d'água, né? Essa é realmente a ação de despoluição, é evitar que seja poluído. Queria jogar para os colegas uma reflexão, principalmente nesse último ano e meio que a gente passou aí, né, com essa pandemia, que afetou muito o trabalho de todas as secretarias, né? Se vocês perceberam dificuldades, né, nos trabalhos que já vem acontecendo, mudanças, né, desafios, nesse trabalho que vocês falaram agora, por conta da pandemia. Não sei quem pode falar antes, podemos ir por ordem. Primeiro a Diná, depois o Marcos, depois o Aguinaldo. Sugestão. Bem, eu acredito que a principal mudança foi a questão de que tá paradas as ações de educação ambiental no sentido de ações presenciais, né? Então, repensar as nossas ações, o uso das redes sociais, mas o modelo antigo tem andado travado, né? Então, nossos cursos de formação, as ações presenciais, a pandemia chegou na ocasião, a gente estava inclusive no meio de uma ação da marcha ambiental, a gente tinha acabado de começar, teve que parar. Então, eu acredito que foi isso que a pandemia mais mexeu, né? Ela trouxe a gente ter que repensar a maneira como a gente tratava alguns assuntos, né? A maneira como a gente trabalhava alguns assuntos também. Muito bom. Aguinaldo, quer comentar? Acho que você está sem som, Aguinaldo, precisa abrir o seu microfone. Eu
Perdão. Eu concordo com a Diná. Eu acho que na questão da educação ambiental, né? Eu acho que isso desfalca muito o trabalho. As ações do setor de educação ambiental, infelizmente, esse contato com os alunos, com a sociedade em si, é muito importante para a conscientização. É um desafio muito grande você trazer a população para colaborar com a administração, com a Secretaria do Meio Ambiente, no sentido de buscar soluções e também fazer aquela conscientização. Como nós havíamos comentado anteriormente, na questão do sistema de drenagem, boa parte do lixo, do mau acondicionamento dos resíduos, vão para o sistema de drenagem e acaba indo para os corpos hídricos. Então, o nosso departamento de educação ambiental é um departamento muito atuante. Infelizmente, nessa pandemia, acabou desfalcando, acabou prejudicando muito o serviço. Embora as ações voltadas à questão do saneamento básico e de manutenção do sistema de drenagem permaneceu. Tanto é que até comentei na minha apresentação que entre maio de 2020 e maio de 2021, se não me falha a memória, foram emitidas mais de 240 autorizações ambientais para reparo, desobstrução, várias ações, desassoreamento de cursos hídricos, de cursos de rio, corpos hídricos. Então, isso é fundamental. A gente continua, mas desfalcado. Obrigado. Entendi, Aguinaldo. Obrigada. Queria chamar agora o Marcos. Não sei. Tá aí. Oi, Yara. Legal esse levantamento que você colocou aí, esse flagelo que estamos vivendo aí com essa pandemia, com esse vírus, com esse Covid-19. O município de Carapicuíba, em dezembro de 2018, eles nos procuraram para começar um treinamento com os técnicos ali para o licenciamento ambiental no município. E a gente marcou, fez um agendamento tal para começar, e quando nós íamos começar o curso, né, o treinamento desses técnicos aí, a pandemia veio e paralisou, né? Nós também, na ferramenta que eu falei, a terceira ferramenta que eu falei do licenciamento ambiental, ela tem a base do licenciamento ambiental, no meu ver, é o compromisso do técnico ir lá no local e fazer a vistoria, né? Ver com os próprios olhos o que está acontecendo ali, né? Conversar com o proprietário, verificar as condições ali da empresa, né? E com a pandemia ficou um pouquinho complicado, né? Você tem empresa que pediu para segurar um pouco, né? Não tinha muito funcionário com Covid, e mesmo a gente, o técnico, né? Se expor assim. Então é uma realidade complicada nessa questão aí da preocupação ambiental, né? A Covid é um problema, sem dúvida, a mais para nós que trabalhamos nessa área aí. É isso. Perfeito, Marcos. Obrigada. Eu acho que isso já dá um panorama para as pessoas, né? E aí, para fazer a princípio, uma última pergunta, seria em relação aos ODS, né? Agenda 2030 e esses ODS que o Luiz até apresentou no comecinho. Vocês acham que uma agenda internacional, né, como essa, elaborada pela ONU, com metas, com objetivos, contribui, mesmo no momento de pandemia? Né? Ter essa bandeira dos ODS pode contribuir no trabalho? Não sei quem quer falar primeiro. Com certeza contribui, né? Uma meta, um planejamento, uma orientação. Inclusive, em termos de prefeitura, né? Eu tive experiência também em outra prefeitura, além de Carapicuíba. É muito importante essas metas, padrões internacionais a serem atendidos.
Até porque, querendo ou não, as nossas metas e os nossos padrões, eles são adaptações dessas metas e padrões para a realidade de cada município, né? Então, é muito importante ter algo internacional, inclusive para balizar, para fortalecer argumentos nossos, apresentar argumentos para gestor, apresentar argumento para a população também. Então, é muito importante existirem essas metas e essas metas serem de conhecimento não só de um técnico, mas principalmente da população, né? Perfeito, Diná. Obrigada. Oi. Yara, Pode falar, Marcos. o objetivo do desenvolvimento sustentável, eu concordo com a Diná, ela tem que ter a meta. O que é uma meta? A meta é um objetivo quantificado, né? Ou seja, o rio, falam-se muito lá do rio da Europa, né? Que alguns rios urbanos ali que passam, por exemplo, no centro de Londres, ali o Tâmisa, né? 150 anos trabalhando para despoluir aquele rio, né? O que é? A dificuldade técnica, é o descaso político. Então, você tendo uma meta, vamos pôr uma meta aí, ó, vamos despoluir o rio Coti, aí, a bacia hidrográfica do Baixo Coti aí, em 10 anos, né? Eu acho importante, sem dúvida nenhuma, é muito importante esses objetivos e essas metas aí. Perfeito, Marcos, obrigada. Aguinaldo, você está com o microfone fechado. Eu não acho que seja só importante, é fundamental, tá? É fundamental. E faço até um trocadilho. Padrão ODS de sustentabilidade. Só isso. Ótimo. Perfeito, Aguinaldo. Acho que é isso mesmo, né? Padrão ODS, padrão ONU de sustentabilidade é algo que a gente tem que buscar mesmo. E acho que a gente pode perceber nesse webinar a importância dos diversos atores, né? Principalmente quando a gente fala de sustentabilidade, seja a qualidade do ar, seja a qualidade das águas, quer dizer, você tem a concessionária, você tem as empresas, a sociedade civil, as prefeituras, cada um fazendo a sua parte, sempre que possível conversando, planejando juntos, para a gente conseguir esse padrão, né, ODS de sustentabilidade. Adorei. Roberta, acho que é isso. Vou passar para você. Então, agradeço mais uma vez a presença de vocês, e aí, de novo, agora vocês vão fazer as considerações finais com uma mensagem aí para o público, tentar resumir a mensagem que vocês querem deixar em uma frase aí, começando pela Diná. Então, o que eu quero deixar para o público é não desista de descartar seu resíduo de uma maneira adequada. Então, a prefeitura está aqui para isso, nós oferecemos os equipamentos, oferecemos as ferramentas, tem o SES, fazer a propaganda, né? O SES é um equipamento voltado só para a educação ambiental. Agora, nesse momento de pandemia, a gente discutiu justamente a questão da pandemia, ele está fechado, né, para visitações, mas ele está disponível para visitação. As visitas podem ser agendadas pelo e-mail do SES, ses@carapicuíba.sp.gov.br. Podem procurar também na página do Facebook, Sala Verde Carapicuíba. E que realmente, quem está nos assistindo, não esqueça que está tudo conectado. Então, está conectado os resíduos, está conectado qualidade de água. Então, que fique essa mensagem. E uma mensagem de perseverança, né? Nesse tempo tão importante se manter perseverante. Então, que a população não se esqueça de perseverar. Então, agora vamos passar a palavra para o Marcos, para também fazer as suas considerações finais. É isso aí, Diná, é palavra-chave, né? Nós estamos conectados. A bacia hidrográfica é uma conexão, né? Os afluentes com o rio principal, muitas vezes, a maioria das vezes, para o oceano, né? E é isso. Acho que a mensagem de hoje mesmo a ênfase aí foi isso: juntos somos mais fortes, né? Barueri é uma cidade forte do ponto de vista econômico, social, né, político. Temos aí uma arrecadação aí dos impostos municipais muito alta, uma cidade rica. Mas Barueri sozinha nunca vai conseguir despoluir uma bacia de um rio que passa
O rio Barueri-Mirim, por exemplo, ou o rio Tietê, ou o rio Cotia, né, que passa pela cidade. Então, fica essa aí. Estamos todos conectados. Um abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Aguinaldo. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que vocês nos deram aí na Secretaria do Verde e Meio Ambiente de Cotia, de estar participando dessa webinar e dizer o seguinte: o Rio Cotia vive e precisamos trabalhar no sentido de despoluí-lo e levar avante os nossos projetos. Em parceria, como disse o Marcos, todos os municípios juntos, unidos, junto com a Sabesp, junto com todos os organismos, para que a gente possa conquistar os nossos objetivos. E faço minha as palavras de Albert Einstein: olhe fundo para a natureza, e então você entenderá tudo melhor. Boa tarde para vocês e muito obrigado. Nós que agradecemos, Aguinaldo. E aí, por fim, né, vou passar a palavra para a Yara. Para quem não sabe, né, ela faz parte da Diretoria de Planejamento, né, da Secretaria de Meio Ambiente, também coordena o comitê do Programa Cidades Sustentáveis, que é grande parceiro do ODS Barueri, desde lá, né? Nossa, do comecinho, começamos juntos. Verdade. Então, assim, agradeço imensamente a tua disponibilidade para estar comigo aqui como mestre de cerimônia, como moderadora. Essa parceria ainda vai longe, com certeza. Te agradeço muito e fica agora aí as suas considerações finais. Obrigada, Roberta. Quero só agradecer a oportunidade de novo de estar aqui. É sempre um aprendizado, esses webinars, todo o trabalho do núcleo, né? A gente começou junto, o Comitê Barueri Cidade Sustentável, o Núcleo ADS, começou como Núcleo ADM ainda, né? 2014, 15, enfim. Gostei muito de participar. Eu acho que o recado que fica para todo mundo é esse do trabalho conjunto, da responsabilidade compartilhada, e de que quando a gente fala de questões ambientais, a gente não pode pensar só em um município, só em uma entidade, só em uma empresa, né? Se você não fizer um trabalho conjunto, realmente não anda, não tem os resultados visíveis como a gente gostaria, né? Então, parabéns para todos os envolvidos aí. Verdade. Então, é com imensa alegria que a gente finaliza esse webinar de hoje, agradecendo mais uma vez a todos os envolvidos, né? Para encerrar, a gente gostaria de avisar a todos que ainda dá tempo de contribuir com a campanha ODS Barueri Solidário. Vamos ajudar as 600 famílias, ou até mais, né, dependendo da contribuição de cada um, de 7 instituições daqui da região e mais 6 aldeias indígenas de São Paulo. Um gesto simples, mas que muito contribui, ainda mais nesses tempos de pandemia. Aproveitamos também para convidá-los para o nosso próximo webinar. O nosso próximo webinar será no dia 14 de julho, às 9h30. Está previsto aqui também para o nosso canal do YouTube. E vamos falar sobre modo de vida sustentável. Contamos com a presença e com a participação de cada um de vocês. Nos despedimos de todos, agradecendo pela participação e agradecendo especialmente a Sabesp, ao PEMANI, às prefeituras de Barueri, Carapicuíba e Cotia, aqui representadas pelas Secretarias de Meio Ambiente, aos nossos apoiadores institucionais, o ODS Estadual de São Paulo, o programa UNB 2030 e os parceiros Senai Barueri e Amendoim Comunicação. Um grande abraço a todos e até a próxima.